Pronto, comecei a gravar. Então, olha só, vamos recapitular comigo. Ó. Tudo aquilo que eu falar e você não entender, assim, tiver alguma dúvida, vocês podem falar via chat aí para mim, tá? Ou via microfone se vocês tiverem também. Aí depende de vocês. Vamos só recapitular comigo o seguinte. A gente estava vendo simultaneamente duas condições, né? A gente estava vendo maneira de calcular energia cinética e energia potencial. A gente estava utilizando aquela ideia que a energia mecânica ela tem que ser conservada, ela não perde, não cria, somente se transforma. Isso é um fato importante. E nós começamos a falar sobre matriz energética, né? Que seria um procedimento que ela pega uma energia previamente mecânica, passa por um gerador e converte ela em energia elétrica. E aí, nós combinamos e falamos, né, que existe uma subdivisão desses procedimentos que acontecem, né? Uma fonte, por exemplo, que vou até pontuar aqui, marcar ela. Nós temos um grupo que é chamado de fonte convencional, nós temos um grupo que é chamado fonte alternativa, e nós temos um último tópico que entra como uma usina nuclear, que ela não é definida num padrão nem de convencional e nem de alternativa. Primeiro, a gente não pode esquecer que a fonte convencional é aquela que está produzindo o efeito de transformação para energia elétrica, mas não tem aquela preocupação com o meio, né? Exemplo que a gente tem, que nós já vimos, já estudamos, né? A usina hidrelétrica ou hidroelétrica, tanto faz, a termoelétrica ou termoelétrica e os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, a gente não entrei muito no detalhe, mas é uma coisa mais tranquila, né? Qualquer estrutura que você utilize para dar movimento, que utilize um derivado do petróleo, isso quer dizer que ela pode estar gerando energia, por exemplo, não sei se vocês já viram a situação. Ali em Campo Grande tem o EPA de Campo Grande, ele tem um gerador lá embaixo no estacionamento. Nem sempre aquele gerador está ligado, nem sempre. Às vezes aquele gerador ele é acionado. Às vezes pode ser por um problema da rede elétrica lá do EPA, ou até por um outro procedimento que eu não sei qual é. Mas aquele gerador, não sei se vocês já viram, ele funcionando, ele transforma uma energia, que eu vou falar agora que energia que é, em energia elétrica. Só que o combustível utilizado por aquele gerador para dar o funcionamento, ele é o diesel. Então ele gera uma combustão, que é uma energia térmica, transforma em energia elétrica. Qual o problema daquele gerador que utiliza o diesel, que é um combustível fóssil? Olha, como ele é um derivado do petróleo, a gente não pode esquecer que ele, na verdade, ele propaga uma quantidade significativa de dióxido de carbono. Então, qual o grande problema dessa fonte? Ela é muito parecida com a ideia da termo ou da termoelétrica. Ela emite uma emissão acentuada de carbono no meio, ela aumenta o efeito estufa, né? E ela fica fora daquele acordo de Paris, né? Que você tem que regular a quantidade de carbono que você está emitindo na atmosfera. Então, quando você utiliza o combustível fóssil, como nesse caso que eu dei no exemplo do EPA, é também um problema muito sério, porque ele é uma fonte convencional que traz muito impacto ambiental no meio. Quando eu falei com vocês de fonte alternativa, eu citei algumas agora que eu vou falar para vocês aqui, que a gente já tem um belo conhecimento delas. Eu falei da energia solar, né? Que é uma energia fotovoltaica. Não sei se todo mundo lembra. Ela leva muito em consideração a intensidade luminosa, né? E ela recebe aquela intensidade luminosa e faz aquele efeito de conversão. A coisa boa do processo que eu comentei para vocês, o investimento relativamente não é alto, né? Isso é uma coisa boa. Ela não propaga emissão de carbono, então isso também é muito interessante em relação à condição do efeito estufa. A parte negativa dela que a gente não pode esquecer que ela depende de fator climático, né? Então, tipo assim, um dia que você não tiver uma boa intensidade luminosa, não é que você não vai produzir energia, não vai transformar energia elétrica, mas a sua produção vai ser um pouquinho menor. Mas eu passei um vídeo para vocês, eu não sei se vocês lembram, daquele vídeo que eu passei, ela mostra que até no dia que você tem uma pequena intensidade luminosa, ainda assim você tem produção, né? E você fica conectado à rede. O seu excedente vai para a rede e se você precisar também a rede manda para você. Então é um combinado, né? Que funciona perfeitamente. Bom, eu comentei com vocês também sobre energia eólica, que é muito importante todo mundo lembrar.
a parte positiva dela é que ela não emite carbono, então não colabora para o efeito estufa. Isso é muito interessante. A parte ruim que se tem dela, que eu vou falar aqui agora para vocês. A parte ruim, primeiro, ela depende de fator climático. O vento tem que ter uma certa velocidade. A velocidade do vento que gera aquelas pás da energia eólica não pode ser uma velocidade muito acentuada e nem muito reduzida. Então tem que ter um intervalo muito bem definido lá para estar gerando funcionamento e transformar essa energia, né, que é a energia eólica dos ventos em energia elétrica. E a outra parte muito ruim do processo, vocês não lembram? Primeiro que ela é determinada numa planície, né? Geralmente ela fica numa região de alta e baixa pressão, quer dizer que é bem próximo do mar. E a outra coisa muito ruim, não sei se todo mundo lembra, é que a comunidade que ficar muito próxima desse sistema, ela tem uma dificuldade muito grande em termos de comunicação, porque ela causa interferência, né? A pessoa não recebe o sinal de rádio muito bem. Então, quer dizer que a pessoa não consegue ver muito bem TV e nem muito menos receber o sinal de celular. Então, não é uma coisa muito boa. E o que está faltando para a gente fechar tudo, pessoas, são os bicombustíveis, né? A energia das marés. Deixa eu botar aqui, pega tem outra coisinha aqui. Opa, botei aqui, acho que aceitei. Acho que eu aceitei a Duda. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a Duda recebeu o meu sinalzinho aí. Deixa eu entrar de novo para ver se... Acho que a Duda recebeu. Recebeu. Ela está entrando. Que bom que ela entrou nesse momento, porque nesse momento é o momento quando tudo começa a ser novo. Deixa eu ver se ela vai receber o sinalzinho. Bom, o que faltou para a gente? Os bicombustíveis, né, que eu vou falar para vocês agora, algumas situações dos bicombustíveis, né? É uma fonte alternativa porque ela não propaga essa emissão de carbono, então ela é muito interessante, né? E a gente vai falar qual seria a parte ruim dos biocombustíveis, né? Um primeiro exemplo de biocombustível que eu posso dar para vocês, antes de passar a telinha, seria o álcool, né? O álcool é uma tecnologia que surge no início da década de 80, final da década de 70, principalmente pela crise do petróleo, e é uma tecnologia totalmente nacional, né? De substituição de derivados do petróleo, então é muito legal. Pessoas, tem a energia das marés. Para quem não sabe, isso aí o Brasil é pioneiro nesse sistema de pegar a oscilação das marés e transformar a oscilação das marés em energia elétrica. E também tem energia geotérmica. Eu não sei se vocês já viram, em alguns locais mais para o norte do globo, você tem aquelas regiões que você tem regiões de alta pressão. Na verdade, você tem dutos de água quente saindo de alta pressão. E aí você aproveita esses dutos de água quente de alta pressão e você conecta um sistema de gerador que pega essa energia associada, tanto à alta pressão de saída como a temperatura, e transforma em energia elétrica. Ela também é muito interessante porque não propaga a emissão de carbono. Mas vamos lá. Vou mostrar então a telinha para vocês. Vamos seguir. Essa aqui nós já vimos, né? Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos seguindo, já vimos. Vamos seguindo. Vamos lá. Pessoas, está aqui então a nossa primeira situação, que são os bicombustíveis. Bom, exemplo que nós temos. Opa, tem mais um aqui, o Samuel. Coloquei ele aqui para a gente, Samuel, para entrar. Ó, nós temos a biomassa. Primeiro eu vou definir com vocês o que seria biomassa, que é muito importante a gente entender. Tá tendo a telinha para vocês aí. Fiquem tranquilos que eu estou gravando, tá? A biomassa é um material de origem orgânica. Quando a gente fala origem orgânica, pessoas, ela pode ser tanto animal como vegetal. Ele é utilizado particularmente no processo de alimentação de um gerador ou de um motor para fazer transformação em energia elétrica. Um exemplo que nós temos que eu falei que surgiu no final da década de 70 e foi bem difundido no início da década de 80 é o álcool. Ele é extraído da cana-de-açúcar. Ele pode ser utilizado para alimentar vários geradores, onde pega essa energia da combustão do álcool e propaga em transformar em energia elétrica. Então, ou seja, ele é um tipo de combustível que substitui o derivado do petróleo
e faz o mesmo procedimento que o derivado do petróleo executa, como eu contei na historinha do EPA para vocês ali no supermercado, que utiliza um gerador, mas que usa um derivado que é o diesel. Então, ou seja, é muito eficiente e muito interessante. Você já deve ter ouvido falar bastante, né, sobre o tal do biodiesel. Bom, primeiro, ele é uma fonte, o biodiesel. O biodiesel e o álcool, né, gente, que é da biomassa. Ele é uma fonte renovável, né, porque tanto o álcool, que é da biomassa, como o biodiesel, ele é renovável, quer dizer que essa coisa não vai se acabar, porque você utiliza, na verdade, você pega algumas espécies de grãos de vegetais, aí eu botei um exemplozinho para vocês aí, ó, a mamona, o girassol e a soja, e você extrai dele ali uma estrutura que tem o poder de gerar combustão. Como essas sementes que eu falei para vocês agora tem esse elemento que pode gerar combustão, ela pode alimentar um gerador, onde essa energia térmica pode ser convertida pelo gerador para ser transformada em energia elétrica. Então, veja bem, quando você ouvir a palavra biomassa, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é o álcool. Quando você ouvir a palavra biodiesel, aí você pode pensar em várias situações. Mamona, girassol, soja, amendoim, qualquer tipo de grão, perfeito? Você pode pensar nessa situação do biodiesel. O que a biomassa e o biodiesel executa? Quer dizer que eles podem gerar combustão. Se pode gerar combustão, eu posso pegar a energia da combustão, passar por um gerador e transformar em energia elétrica. Veja bem, a Carol colocou aqui. Carol, fala para mim no chat aí. A sua telinha aí está escrito biomassa, material de origem orgânica? Fala para mim aí. Tá assim, fontes renováveis de energia? Vê se tá. Fala para mim, Carol, Igor, qualquer um aí, fala para mim. A usina de hidrelétrica e a preservação do meio ambiente. Tá bom, peraí. Deixa eu interromper, ainda bem que vocês falaram. Deixa eu interromper isso daqui e eu vou tentar buscar então essa telinha que eu estou aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver se é essa. Peraí. Não, só um minutinho. Eu vou tentar aqui. Poxa, que pena que travou. Tá, vamos ver se agora vai dar certo, gente. A telinha que tá para vocês agora é qual aí, gente? Fala para mim. Fontes renováveis de energia, a continuação. Aí tá aí biomassa, não tá? Sim. Show de bola. Se travar de novo, vocês me avisem que eu vou lá e muda essa coisa. Então vamos lá então, vamos relembrar aqui para a gente não ficar perdido. Então nós estamos aqui na biomassa, não sei se vocês estão vendo aí o textinho da biomassa. Quando você ouvir a palavra biomassa, a gente vai tentar pensar no álcool. Quando a gente ouvir o biodiesel, a gente vai tentar pensar na mamona, girassol, soja, amendoim, entender qualquer tipo de grão, certo? O que tem de particular neles? Você pode utilizar ele para gerar combustão, a energia da combustão passa por um gerador e transforma em energia elétrica, perfeito? Bom, e logo embaixo, não sei se vocês estão visualizando aí, tem a energia geotérmica. Essa energia geotérmica, na verdade, vou falar o fator principal dela que é o mais importante. Você tem dutos de alta pressão de vapor de água saindo. Então, esses dutos de alta pressão de vapor de água saindo, ele pode ser utilizado para alimentar um gerador. E aí, quer dizer que esse duto de alta pressão, de alta velocidade ou de alta temperatura, ele pode passar pelo gerador e converter essa coisa em energia elétrica. Agora, é claro, né, gente? A energia geotérmica, veja bem, ela não pode ser encarada como uma biomassa, como biodiesel, como a solar e como a eólica. Porque se você quiser botar uma solar em casa, você coloca. Se você quiser botar uma eólica, você coloca. Se você quiser a biomassa, você consegue. Se você quiser biodiesel, você consegue, que são fontes renováveis que não trazem impacto tão bem no sentido de emitir carbono. Mas a energia geotérmica, gente, não. Você tem que ter uma região privilegiada, você tem que ter uma região que tal fenômeno aconteça.
Se aqui, por exemplo, no Brasil não tem esse efeito, então não adianta nem você pensar em energia geotérmica, não existe isso. Eu não tenho a possibilidade de propagar um sistema que não aconteça um fenômeno naturalmente num local que não tenha. Então, quer dizer que a energia geotérmica é a água que... Isso aí, Duda. O que é água aflorar? Ah, sim. Boa pergunta. Essa água aflorar, Duda, seria o seguinte... a gente sabe que o magma terrestre, lá, por exemplo, mais próximo do núcleo, né, é uma região de alta pressão e de alta temperatura. Para você ter uma ideia, você tem ferro no estado líquido lá, então a pressão é altíssima. E em alguns pontos, você tem aqueles lençóis que são chamados lençóis freáticos, vocês já ouviram falar, que na verdade ele fica, eu não sei dizer... na geografia física dele como é que é, mas eu sei que ele fica o terceiro nível abaixo do solo, esses lençóis freáticos, né? O que acontece? Alguns lençóis freáticos, ele fica sofrendo a atuação dessas pressões relativamente que são altas, principalmente provenientes de alguns pontos do magma terrestre. Aí, Duda, como essa pressão é muito alta, essa água é lançada para fora como se fosse um jato. Então, essa coisa de falar que a água aflora, quer dizer que ela está saindo do chão em alta pressão para cima. Isso acontece porque essa alta pressão propagada pelo núcleo, pelo magma terrestre, em relação ao contato que tem com o lençol freático, que são, na verdade, os rios, né? Os rios inferiores que ficam abaixo da superfície da Terra. Deu para captar a ideia mais ou menos, Duda? Fala para nós. Beleza, beleza. Então, gente, a energia geotérmica, que é uma fonte renovável, que não emite carbono, não dá para colocar onde você quer não, cara. Ah, vou botar no Brasil geotérmica. Você não vai botar nada, porque não tem como, esse efeito não acontece, não tem esse fenômeno, não dá para acontecer. O que dá para colocar, que é uma fonte renovável, você coloca se você quiser, é a solar, a eólica, utilizar a biomassa ou biodiesel. Pessoas, eu posso ir para a próxima telinha? Sim ou não? Sim. Boa pergunta. Tem uma perguntinha. Tem uma perguntinha que foi da Duda. Os geysers. Ah, sim. Esses geysers, na verdade, ô Duda, os geysers são chamados... Esse jato de água que é pulado para fora, ele é chamado de geyser. Então, quando você vê um jato de água pulando da superfície para cima, e detalhe, Duda, esse jato de água que pula do chão para cima, ele tem que estar sobre alta temperatura, tá? Aí, quando ele pula para cima e sobre alta temperatura, ele é chamado de geysers. Captou? Sim? Beleza, beleza. Pessoas, eu vou passar a telinha e vocês vão ter que comentar comigo se a telinha passou, tá? Eu vou falar qual deveria ser a tela e se ela passou. Apareceu aí energia das marés? Não? Não. Não, né? Tá aquela tela ainda antes, não tá? Sim. Tá bom, então peraí. Vou pausar de novo, tá? E vou colocar aqui ela pra gente. Peraí. Vê se apareceu para vocês agora. Sim? Sim. Beleza. Tá aí. Energia das marés. Olha que coisa legal que eu vou falar para vocês. Aí, para quem é patriota aí, para quem é nacionalista de verdade. Olha, é um sistema, na verdade, particularmente desenvolvido no Brasil. Então, o Brasil tem uma tecnologia pioneira nisso. Quer dizer que em poucos locais produz esse tipo de sistema. E no Brasil você já tem 7 sistemas parecidos com esse que eu vou mostrar para vocês. Bom, tudo que é interessante e vale a pena mostrar, em termos de vídeo para entendimento, eu vou mostrar para vocês. A gente não pode esquecer que o Brasil vive uma situação muito particular. Anterior à pandemia, já se falava que se o Brasil tivesse um crescimento que era propagado pelo ministro da Economia, de não sei quantos por cento, não sei o quê, o Brasil teria um sério problema nesse período de crescimento industrial. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, não propaga energia suficiente para sustentar um crescimento industrial em relação à economia. Por qual motivo? Eu comentei para vocês. Em 2017, aquela energia excedente de Itaipu
que o Brasil comprava do Paraguai, isso não acontece mais, porque o Paraguai está utilizando. Aí por isso que fez aquele sistema da usina de Belo Monte, que eu mostrei o vídeo para vocês. Se o Brasil tiver qualquer tipo de crescimento, como aquele tal do Paulo Guedes fala, qual seria o problema? O grande problema seria que você não teria energia suficiente para manter isso. Eu vou falar uma coisinha para vocês aqui que não é da época de vocês, mas depois você pode perguntar aos pais de vocês. Gente, em 2003, 2004, o Brasil... Professor, Oi. as aulas estão começando mais cedo? Rapaz, eu botei hoje mais cedo, 1h20, sabe por quê, Edvan? É Edvan que tá falando, né? É, sou eu. Porque eu não lembro quem, Edvan. Tem alguma pessoa do nosso grupo do pré-IFES aí, que eu não vou lembrar quem, que 2 horas tem que sair, parece que para trabalhar. Eu não lembro quem. Ah, entendi. Pensava Eu que não, era duas que ia começar. eu não sei quem é. Quem é, gente, que tem problema? Tem alguém. Ah, isso aí, ó. A Duda falou aqui. Acho que é a Mel, né, Duda? Acho que é isso mesmo. Aí, por isso. Mas na sexta-feira, vamos tentar deixar nesse horário 1h20, 1h30, para privilegiar todo mundo. Agora, veja bem. Se ninguém tiver um problema, a gente pode botar um horário que vocês acharem conveniente. Isso aí é vocês que mandam, não sou eu, não. Agora, Edvan, ainda bem que eu gravei, Edvan. Eu falei algumas coisinhas que você não viu, mas está gravando, depois você vai poder pegar um pedacinho que você perdeu. Mas como eu estava falando, se vocês perguntar aos pais de vocês, em 2003, 2004, gente, o Brasil tinha um problema seríssimo, que é o tal do apagão. O apagão acontecia umas 5 vezes no mês. A energia simplesmente parava, acabava, cortava. Por quê? Porque, na verdade, a matriz estava totalmente saturada. E aí, gente, quando você chega a 2005, 2006, o Brasil começa a buscar outros meios de produção de energia, né? E aí vem aquele projeto em 2008 para colocar em prática a usina de Angra 3, que está funcionando, que é uma usina nuclear, que eu vou mostrar para vocês ainda hoje, eu acho. Aí vem um outro projeto, que é o tal do Morro do Careca, que é aquele sistema de energia eólica que eu mostrei para vocês lá no Nordeste. Aí vem uma outra política do governo, que seria qualquer cidadão poderia comprar aquele sistema de energia fotovoltaica ou solar, que são as placas alemãs, sem nenhum tipo de imposto. E o Brasil começa a pensar em uma outra fonte que produz em grande quantidade. E aí que surge a ideia de Belo Monte, né? Então, Belo Monte surge de uma ideia que o Brasil estava degradado em relação a esse efeito. E aí também um dado importante que a gente não pode esquecer, pessoas, que o Brasil faz um acordo com a Bolívia, né? Qual acordo que o Brasil faz com a Bolívia? De a Bolívia fornecer o gás natural para o Brasil. E aí o Brasil começa a utilizar o gás natural da Bolívia para alimentar a indústria de São Paulo. Então, na verdade, nesse período 2003, 2004, 2005, foi um caos, foi um problema absurdo, né? Não está na aula, o Duda falou. Que pena, tá vendo? E aí surge um grande problema que é isso. E aí, pessoas, chega por volta de 2012, 13, surge a energia de marés. Escutem, vocês querem ver o vídeo da energia de marés? Sim? Pode ser. Olha, eu separei para vocês, cara, muito legal. Vocês vão ficar bem impressionados. E Brasil é pioneiro, tá? Brasil é que manda nisso. Aí, ó, a galera ficando feliz aí. O Brasil mandando ver. É que eu vou botar aqui para vocês. Aqui. Essa telinha tá aparecendo para vocês aí? Para mim ainda está na energia das marés. E agora? Agora foi. Pessoas, olha, eu vou colocar o microfone do áudio para vocês estarem ouvindo, tá bom? Vocês falem no chat se o áudio tá rolando, tá bom? Fala para mim no chat se o áudio tá rolando. Eu vou mudar agora o meu microfone. Quer dizer que eu só vou conseguir conversar com vocês pelo chat enquanto o vídeo rolar. Mas fala se vocês estão ouvindo. Você vai conhecer agora a primeira usina de ondas da América Latina. Um projeto inovador
desenvolvido pela COP com financiamento da Tractebel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza. O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. COP e Tractebel Energia, trabalhando para antecipar o futuro. Gente, vocês viram aí que legal? Deixa eu pausar aqui e voltar para minha telinha. Vocês viram? Sim, Muito legal, né? E você vê que o Brasil, ele é pioneiro nessa situação. E, Divan, não sei se você percebeu, ou vocês perceberam, que a energia propagada por essa fonte, ela é uma energia em grande quantidade. Porque ela é similar a uma queda, não sei se vocês viram lá, de 40 a 400 metros. Ou seja, é muita energia envolvida no processo. Então, existe um projeto que está tramitando aí no Congresso de, em cada ponto do litoral do país, você colocar uma fonte dessa. Por exemplo, em cada estado que tenha o litoral ali, você tem uma fonte produtora dessa. Então, você vê que isso é uma coisa legal, porque está de acordo com o Tratado de Paris, não emite carbono na atmosfera, e se você olhar uma coisa que é mais impressionante, vocês perceberam, gente, que a área efetiva, trabalhada ou construída dessa usina de maré motriz é pequena? Vocês viram? sim, é pequeno. Cara, é muito pequena. Então, você vê que ela é muito positiva nesse fator. Então, a energia de maré, então, que é uma coisa totalmente nacional, é uma energia necessariamente limpa. Pessoas, eu acredito muito, acredito não, ó, de 0 a 100%, 110% que vai cair uma fonte para a gente. Eu acredito muito que a fonte que vai aparecer é essa fonte de maré motriz. E não sei se vocês perceberam, se a gente aplicar aquele conceito, qual conceito, pessoas? A energia não perde, não cria, somente se transforma. Então, olha, o cara falou para a gente bem assim no textinho do vídeo, não sei se vocês perceberam e ouviram. É similar a uma hidroelétrica, não foi isso que ele falou? Foi. Então, gente, por que você está falando isso? Porque não sei se vocês lembram, a energia que chega na hidroelétrica é uma energia cinética. A energia cinética entra no gerador e ela é convertida em energia elétrica. Então, isso quer dizer que essa energia provocada pela energia de marés ou a maré motriz é uma energia cinética que o cara cita que é de alta pressão e é transformada em energia elétrica. Mas vamos que vamos seguir porque o negócio está ficando bom aqui. Pessoas, eu vou tentar passar a telinha. Se a telinha não passar... A telinha passou? Está escrito produção de calor? Aqui ainda não. Tá, então peraí que eu vou fazer aquela mudança de novo aqui, porque o sistema aqui tá doidão, mas pelo menos tá funcionando, tá funcionando. Aqui agora vai entrar. Bom, deixa eu liberar. Vê aí se apareceu agora. Tá ainda nuclear. Isso.
É isso aí mesmo. Deixa eu só subir aqui para eu poder ver, porque para mim ficou meio... Tá. Pessoas, energia nuclear. Olha, a energia nuclear, gente, primeira coisinha que eu vou falar para vocês. Vocês perceberam que ela tem um tópico totalmente à parte, né? Eu não coloquei ela nem no fato de ser uma fonte convencional, que propaga carbono na atmosfera, né? E nem coloquei também como uma fonte alternativa, que não traz impacto ao meio. Por quê, pessoas? Eu vou tentar explicar a totalidade para vocês de uma usina nuclear, depois tem um videozinho muito legal dela para mostrar para vocês também. E a gente vai perceber que é muito complicado você definir em que padrão que essa coisa entra. Então, o que é importante a gente entender? Como que acontece o processo no interior dela, né? O que ela provoca no meio, isso que a gente tem que entender. Agora eu quero que vocês vejam uma coisa muito importante. Eu estou com o meu marcador aqui e eu quero que vocês passem a visualizar esse marcador. Pessoal, vocês estão vendo aqui que tem uma coisa que eu estou passando no meu mouse e nele está escrito barra de controle ou não precisa? A Duda perguntou, precisa decorar os nomes? Não precisa, Duda, mas você tem que bater, ele pode dar uma questão, Duda, que ele te dá um desenho e você tem que saber que aquele desenho representa que tipo de fonte. Sacou? Então vamos comigo. Vocês estão vendo onde está passando meu cursor do mouse aqui? Está escrito barra de controle ou núcleo do reator? Sim? Sim. Pessoas, então, primeira coisa importantíssima que a gente tem que entender do funcionamento disso é entender. A gente não vai precisar decorar, não. Entender o que está rolando. Esse núcleo do reator, gente, o que ele faz? Ele pega um átomo. Esse átomo que ele pega, gente, é o tal do átomo de urânio. Ele é um átomo muito grande e muito pesado. Então, o que é feito? Eu vou descrever o que acontece com ele, tá? A gente não precisa saber como acontece. Eu vou descrever o que acontece. Você pega o átomo de urânio e está escrito bem ali para vocês, fissão. O que isso quer dizer? A gente quebra esse átomo de urânio em dois novos elementos. Os dois novos elementos que são quebrados do átomo de urânio é chamado criptônio e bário. Quando você quebra o átomo de urânio e você tem esse elemento criptônio e o bário, ele libera uma energia absurda. E essa energia absurda, gente, ela pega qualquer quantidade de água e transforma em vapor. Olha aqui o mouse, acompanha comigo. O urânio quebrou. Aí surgiu o criptônio e o bário. E vem energia. A energia vem. A energia em grande quantidade. Pega toda essa água líquida e transforma em... Aqui, gente, em... Vapor de água. Vapor. O vapor vem passando aqui em alta pressão, alta pressão. Ele passa e começa a girar, gente, a turbina lá. Ó, ele está girando a turbina. Nesse momento que ele começa a girar essa turbina, essa energia gerada pelo calor e pelo conceito da energia cinética passa pelo girador e transforma em energia elétrica. Deu para captar, então, mais ou menos o que está acontecendo dentro dessa usina? Fala comigo aí. Deu. Agora escute, pessoas. Agora vamos lá. Olha só. Não sei se vocês viram. A quantidade de água que você vai colocar aqui, bicho, é absurda. É muito grande. Então, para você manter um sistema com a quantidade de água absurda, como você está vendo aí, você precisa de uma fonte próxima que tenha água em grande quantidade, em abundância. Então, ou seja, uma usina nuclear, pessoas, ela tem que estar próxima de um lago imenso, de um rio ou de um oceano. Para você ter essa quantidade de água, tanto para equilibrar a temperatura, como também para utilizar como transformação de estado para sair em alta pressão. E aí, o Divan e Duda, vem aquele problema que aparece muito similar na usina termoelétrica. Não sei se vocês lembram. Na usina termoelétrica, ela tem que ser colocada... As águas, né? Cara. O que acontece? Essa água vai ser despejada, tá aqui, ó. Se você ver o desenho aqui, vem a água fria que tá vindo do lago, do oceano, do rio, sei lá. Só que depois aqui, gente, ela volta muito quente. Se essa água volta muito quente, pessoas, é natural de se imaginar que naquela região do lago, naquela região do rio, naquela região do oceano ali, você vai ter um aumento de temperatura até em torno de 3 graus Celsius. E aí, qual o problema desse efeito, pessoas? O problema é que aquela vida ali no entorno, aquela vida aquática ali no entorno do rio, do lago ou do mar,
não está adaptada a esse aumento de temperatura. Então, o que você vai fazer? Mortandade daquela vida aquática ou daquela vida marinha. Então, mesmo que a usina nuclear não propague nenhum tipo de problema, assim, nenhum efeito drástico, e ela também não emite carbono na atmosfera, mas ainda assim, o que ela faz com a vida aquática? Ela degrada toda ela, assim como a termoelétrica. Então, o que a gente pode já montar um paralelo? Termoelétrica e usina nuclear. A termoelétrica faz isso, aumenta a temperatura do rio, do lago ou do oceano, sei lá, e ainda assim emite carbono. E se a nuclear tiver um funcionamento perfeito? Se a nuclear tiver um funcionamento perfeito, o que ela vai fazer? Ela não vai emitir carbono, mas ainda assim, ela vai fazer o quê? Ela vai provocar aumento de temperatura naquele local que tem grande quantidade de água, que pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser um oceano, essa coisa toda. Então, o diferencial seria esse. Só que a gente não pode esquecer também, gente, eu falei para vocês há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, eu acho que eu falei, para vocês assistirem aquela série de Chernobyl. Eu falei com vocês? Falou. Não sei se vocês viram. São 7 episódios, cara. Vocês precisam assistir. Aquela era a maior usina nuclear do mundo. E simplesmente devido a um erro, aquilo foi uma coisa absurda, uma catástrofe. Eu tenho um vídeo que eu separei aqui, pessoas. O Brasil, a gente não pode esquecer, o Brasil produz energia nuclear, tá? Quem é Angra dos Reis? Você tem pleno funcionamento hoje Angra 1,